Brasília nunca decepciona, não é? Ou melhor, nunca decepciona quem está à espera de um escândalo ou então quem espera votações que vão prejudicar o Brasil e o povo brasileiro. Aí eles estão lá para cumprir essas metas. Depois de anos tentando nos fazer acreditar que o caos era uma exceção, agora parece que virou cláusula pétrea. A última é que mais de 80 deputados federais podem ir para a cadeia por envolvimento na gloriosa modalidade esportiva parlamentar, corrupção com orçamento secreto. Desgraça! A ideia dos deputados era simples. O deputado faria um pix das emendas parlamentares sem dizer para quem ou por quê e pronto. O dinheiro público some mais rápido do que um deputado bolsonarista quando é chamado para trabalhar em prol do povo brasileiro. Sumiu! E adivinhe qual foi o governo que entregou essa proeza com frete grátis? O governo dele mesmo, que só acabou com o Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Tudo começou em 2019, quando se levantou aquela possibilidade de impeachment de Jair Bolsonaro e Bolsonaro descobrindo que o Congresso Nacional seria a medida mais eficaz para evitar que isso acontecesse. Desesperado para não perder o cargo, Jair Bolsonaro teve a brilhante ideia de entregar o orçamento de bandeja para os parlamentares. É 2019. O que acontece? O governo Bolsonaro, no primeiro ano, passa a ser emparedado também. Tinha o escândalo da rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro, tinham outras questões, começou a se falar em impeachment de Jair Bolsonaro naquele momento. Bolsonaro não estava próximo do Centrão. O Congresso Nacional aprova a emenda constitucional no 100. O que acontece com essa emenda? As emendas de bancadas estaduais, as bancadas de São Paulo, Rio, todos os 27, as 27 unidades da federação, que tinham emendas também, passaram a ter emendas obrigatórias, impositivas. Apresentou, o governo tem que pagar. Aí o mundo gira, o ano vai sendo superado e ao longo dos meses, depois da aprovação da emenda constitucional número 100, eles foram avançando o sinal como um carro desembeçado, até que eles chegam na maior delas, que foi, aliás são duas, a emenda constitucional número 105, que diz o seguinte: atenção parlamentares que têm emendas individuais que são impositivas, 50% delas ou até 50% delas, você não precisa dizer qual é nem a finalidade desse dinheiro, chamadas de emendas PIX, como se você fizesse um PIX mesmo. Só que se você fizer um PIX irregular, você tem que prestar contas, os parlamentares não. Quando chega no final de 2019, em dezembro, aí eles dão o mais alto golpe nessa relação das emendas, que são as emendas de relator, tornando impositivas essas emendas. Aí o que aconteceu? O relator geral do orçamento passou a contar com uma obrigatoriedade de execução de 30 bilhões de reais em verbas parlamentares. Como quem diz, me deixem roubar em paz. Aí vocês roubam do outro lado. Tá ok? Ladrão! Ladrão! Só que aí, pessoal, o Supremo Tribunal Federal resolveu acordar e ir pra cima. Flávio Dino, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e companhia receberam um inquérito apontando que, surpresa, os parlamentares estariam desviando dinheiro público para benefício próprio. Ah, vá! Quem podia esperar isso desse congresso mais ineficiente da história, desse pior congresso de todos os tempos? Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. E o mais engraçado de tudo isso é que, vendo que a casa deles está caindo, agora os deputados se parecem todos bolsonaristas. Querem simplesmente afastar o Supremo Tribunal Federal da investigação dessa suposta corrupção nas emendas parlamentares. Vamos reagir à resposta do Flávio Dino para eles. O Congresso Nacional quiser tirar a responsabilidade fiscal da Constituição, pode tirar. Se o Congresso Nacional quiser tirar o presidencialismo da Constituição, pode tirar. Assim como também pode desconstitucionalizar o devido processo legal orçamentário. Mas enquanto estiver na Constituição, não se cuida, portanto, de uma invasão do Supremo, e sim de um dever. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional em todos os países do mundo, enquanto o Brasil for um regime democrático. Portanto, não há nenhum intuito de usurpação de atribuições de outros poderes. A verdade é que o STF já considerou grande parte desse esquema inconstitucional. E agora há inquéritos contra dezenas de parlamentares, inclusive do Centrão e da extrema-direita, porém isso não significa que haverá uma limpeza moral imediata. Aí você me pergunta, o que pode acontecer? Eu fui até o ChatGPT para perguntar para ele o que pode acontecer com esses parlamentares. E ele traz o seguinte: é provável que alguns deputados e senadores mais escancaradamente envolvidos sejam denunciados e eventualmente
eventualmente condenados, principalmente se houver provas claras e enriquecimento ilícito. Será que vai ter? Eu não tenho dúvidas disso. Mas não espere uma faxina geral no Congresso. O sistema é feito para proteger seus membros. Concordo também. Tá aí a resposta do ChatGPT. Perguntei para ele porque ele pode reunir todas as informações, todas as notícias que temos até o momento e chegar a uma conclusão. Mas ainda não é nada certo. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para nos ajudar.